Fala, galera, então olha só, agora é o nosso último bloco, então a gente vai finalizar todos os conteúdos pertinentes à sua prova e eu tenho certeza que ao final do aulão, ao final dessas 4 horas, você estará extremamente competitivo para poder fazer a prova. Aí já é contigo, base você já tem. Eu tenho certeza que tudo que a gente viu aqui, você vai encontrar na sua prova, de um jeito ou de outro, mas você vai encontrar. E você vai ter tranquilidade para poder realizar a questão. É só pensar, eu estudei, eu me preparei. Então, olhou ali, pensa com calma, reflita, não dá mole para o nervosismo e você com certeza vai conseguir raciocinar e acertar a questão tranquilamente, ok? Então vamos lá, a questão 17 aí é mais uma questão de conjunção, a gente já definiu como é que funciona a conjunção, não é verdade? São valores semânticos, só que daqueles 100 valores, 95 não altera o valor. Então o entretanto, o todavia, o contudo, serão sempre adversativos, o embora sempre concessivo, o portanto sempre conclusivo, mas algumas mudam os valores diante do contexto. O exemplo claro é a conjunção porque. E aí, como a nossa banca é tradicionalista, ela é bem previsível. Este porque, junto, né, obviamente, que é o porquê que é a conjunção, ou vai ser explicativo, ou vai ser o quê? Causal. Mas olha aí um macetinho bom para você aprender isso, para você gravar. Quando este porquê vai ser explicativo? Quando na oração anterior tiver um processo imperativo. Quando eu dei uma ordem, eu preciso justificar a ordem. Então, eu preciso explicar. Então, eu digo assim, saia daqui agora, João, porque você é execrável. Então, ó, dei uma ordem, eu justifico. Não precisa ser essa ordem, né, tão assim, com força, coisa e tal, não precisa. Basta ser um modo imperativo. A gente sabe que o modo imperativo não precisa ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser uma súplica. Eu posso falar assim, ó, João, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. Então, depende do jeito que a pessoa fala, mas é um processo imperativo. Então, tem o processo imperativo, o porquê vai ser explicativo. Agora, e se não tiver o processo imperativo? Com certeza vai ser um porquê causal. Eu só tenho que entender que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então, quando eu digo, Victor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza humana, pensa comigo, tem algum tipo de ordem aqui? Não tem. Então se não tem, tem uma relação de causa e consequência. E aí, pensando na relação de causa e consequência, olha a frase. Victor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza. Qual é a causa? É ter cedido à predisposição da natureza. E qual é a consequência de ter cedido à predisposição da natureza? Fracassado. Então tem a relação de causa e consequência. Só que agora o porquê é que detém o valor semântico da causa. Então aqui eu tenho um porquê causal. Só que ele não bota as opções, né? Assim, causa, consequência, finalidade. Ele bota elementos para você marcar com o mesmo valor semântico. Então vamos lá. Ainda que é concessivo. Lembra a musiquinha lá do Renato Russo, que ele faz, na verdade, um processo de intertextualidade, em que ele pega trechos da Bíblia e trechos do soneto de Camões, em que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Esse ainda aqui é o quê? Concessivo. Então aqui, ó, ainda que não pode ser, é concessivo. Conquanto é o quê? É concessivo. Enquanto é temporal. Enquanto o pai pintava a varanda, o menino jogava bola. No mesmo momento em que o pai pintava a varanda, o menino jogava bola. Então não pode ser a nossa resposta. Embora é o que também? É concessivo. Só sobrou uma vez que, e uma vez que é causal. Então, gabarito, letra E da questão 17, ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos pegar a próxima questão aí, ó. Questão 18.
Questão 18, meu companheiro, tá aí, ó. Não há erro de regência verbal em. Letra A. Altos salários são dados aos jogadores sem terem ficado nos bancos escolares. Opa, peraí. Quem dá alguma coisa a alguém ou dá alguma coisa para alguém. Então, ali tanto faz aparecer a preposição a ou a preposição para. O que eu não posso é colocar altos salários são dados aos jogadores. Eu ou coloco altos salários são dados aos jogadores, ou então altos salários são dados para os jogadores. Aí sim, pois quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém. Agora, olha a letra B. Falta de punição implica violência. Ih, Sidney, isso daí tá estranho. Vamos lá, vamos avaliar, ó. Aqui é o seguinte, apareceu o verbo implicar. O verbo implicar, ele possui 3 nuances. Ou é um verbo transitivo direto, ou é um verbo transitivo indireto regido pela preposição com, ou é um verbo transitivo direto e indireto, e este objeto indireto será regido pela preposição em. Quando ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando estiver no sentido de acarretar. Quando vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição com? Quando estiver no sentido de perturbar. Quando vai ser um verbo transitivo direto e indireto e este objeto indireto regido pela preposição em? Quando estiver no sentido de envolver-se. Vamos ver como é que funciona na prática? Eu boto assim, ó, sua atitude implicará demissão. Pensa comigo, o verbo implicar aqui está no sentido de envolver-se, de perturbar ou de acarretar? De acarretar. Então, verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Detalhe, isso aqui cai muito em prova, porque o avaliador sabe que você vai se coçar para botar a preposição em. Pois é assim que a gente fala no dia a dia. Sua atitude implicará em demissão. Mas está errado, pois o verbo implicar no sentido de acarretar é verbo transitivo direto, não pede preposição, ok? Então aqui, ó, rapidamente olhando, quando ele diz falta de punição implica violência, não está no sentido de acarretar? Tá, então tá certo. Agora, calma, olha as outras. Eu boto assim, Bia implicou com o professor. Então aqui, o verbo implicar não está no sentido de perturbar, no sentido de ter implicância, então o verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição com. Então aqui é um objeto indireto regido pela preposição com. Agora, para finalizar, Temer implicou-se em problemas de corrupção. Bem, politicamente não só o Temer, né? Acho que não tem um que se salva, né? Tá todo mundo mesmo bojo, mas deixa isso pra lá, né? Vamos lá, aqui, ó. Temer implicou-se em problemas de corrupção. A gramática é inteligente nesse caso, porque ela entende que este processo é reflexivo. Não foi ninguém que enfiou ele lá. Ele próprio se enfiou e ele próprio sofre o reflexo desta ação. Então, entende que este pronome ser aqui é um pronome reflexivo. Dessa forma, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Este pronome reflexivo vai funcionar como um objeto direto e em problemas de corrupção vai funcionar como um objeto indireto. Essa estrutura aqui a gente quase nem usa. Em prova mesmo, é o verbo implicar no sentido de acarretar, pois ele sabe que você no dia a dia usa errado. Então é por isso que ele quer te derrubar, ok? Então vamos lá, voltando aqui para a nossa questão. A letra B, ela está certa. Mas vamos dar uma olhada nas outras, ó. A gente chegou a ver os outros verbos, ó. Na letra C está assim, muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que pessoas honestas. A gente viu que quem prefere alguma coisa a outra. Então,
tira esse do que e coloca a preposição a. Depois, todos assistem os programas de televisão que só apresentam tragédias. Opa! Quem assiste, no sentido de presenciar, assiste a alguma coisa. Então, o correto é todos assistem aos programas de televisão. Depois, o povo esquece rapidamente dos crimes que abalam a sociedade. O verbo esquecer aqui não está sozinho? Está sozinho. Quando ele está sozinho, ele não é verbo transitivo direto? É verbo transitivo direto. Então, não pode ser dos crimes. Tem de ser o quê? Os crimes. Ou eu digo, o povo esquece os crimes, ou então eu digo, o povo se esquece dos crimes, tá? O povo esquece os crimes, ou então o povo se esquece dos crimes. Não dá para eu dizer o povo esquece dos crimes, porque o verbo esquecer sozinho, ele é verbo transitivo direto, consequentemente ele pede um objeto direto, que é um complemento sem preposição. Então, de fato, o gabarito da questão 18 só pode ser a letra B de bola. Agora a gente vai para a questão 19. Vamos lá, ó. Questão 19 está assim, ó. No que se refere ao emprego do acento indicativo de crase e à colocação do pronome, a alternativa que completa corretamente a frase, a palestrante deu um conselho é. Então, neste caso, eu vou ter que completar a sentença. O verbo que aparece aqui é o verbo dar. E quem dá alguma coisa a alguém. Então, é um verbo transitivo direto e indireto, e este objeto indireto aqui notoriamente foi regido pela preposição a, pois a gente está fazendo uma questão de crase. Então, a gente vai trabalhar aqui com alguns aspectos. Primeiro, a gente vai trabalhar com a crase, depois a gente trabalha com o pronome, ok? Vamos, né, fazer igual ao Jack Estripador, vamos por partes. Então, aqui, ó. O palestrante deu um conselho a alguns jovens. Primeiro, o termo alguns é um pronome indefinido que não admite artigo, consequentemente não vai ter crase. Mais um outro bizu. Está vendo que o termo aqui está no plural? Mesmo que fosse um substantivo feminino no plural, o termo aqui está como? No singular, pois crase assim é a preposição mais a artigo no singular. E a no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Então, a letra A, ó, ela está errada. Letra B. O palestrante deu um conselho a estes jovens. Repare, estes é um pronome demonstrativo que não admite o artigo. E outra coisa, ó, no plural, olha só, pô, mais uma molezinha para mim. Então, esse a aqui, ó, é apenas uma preposição nos dois casos. Agora, olha a próxima. O palestrante deu um conselho àqueles jovens. Opa, vamos lá. Quando a gente faz uma questão de crase, é muito comum o professor enfatizar a crase do a preposição mais o a artigo. Isso não só o professor, inclusive os livros, os manuais de língua portuguesa. E por quê? Porque, na verdade, este processo aqui corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Eu não estou nem falando em questão, não. Eu estou falando na língua como um todo. Então, é óbvio que vai cair mais na sua prova. Porém, eu também tenho casos de crase com alguns pronomes. E que tipo de pronome eu tenho ali? São pronomes que especificam, pois crase só acontece com termo especificado. Eu posso, e aí eu tenho que gravar, né? Eu posso ter crase com os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Eu posso ter com os pronomes relativos a qual e as quais, tá? Mas não dá mole. Pode ter com relativo a que? Claro que não, pode ter com relativo a qual. E com os demonstrativos a e as, quando forem iguais a aquela
e aquelas. Pô, Sidney, tem que gravar isso? Tem, mas se gravar vai ser mole. Você não já aprendeu a regra básica da crase? Termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Aqui vai ser a mesma coisa, só que agora o termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior vai ser um destes verbos. Então, se eu estiver fazendo assim e eu já tiver gravado, o que vai acontecer? Termo anterior exigiu a preposição a. O termo posterior é quaisquer um destes termos aqui. O termo que é a preposição a vai fazer a fusão com o azinho que tem nos termos. Então, é por isso que a gente vai ter o quê? Crase. É claro que eu não posso dar mole e achar que é com a do abacate, tá? Pelo amor de Deus. Então, eu boto assim, ó. Eu sou favorável àquele menino. Aí, neste momento, o candidato que não estudou, é só o que não estudou. Ele vai falar, não tem crase porque aquele é masculino. Mas se você estudou, você gravou isso. Você entendeu isso. Então, você vai ver que o termo anterior está exigindo a preposição a. Pois se você é favorável a alguém. Então, o termo anterior, ele exige a preposição a. E o posterior é a palavra aquele. Se for aquele, aquela, aquilo, não importa. Este a preposição vai fazer fusão com o azinho do pronome. Então, vai ter crase. Na escola, a gente aprende o seguinte macete. Na hora que eu consigo trocar o aquele por a este, eu mato que tem crase. Eu particularmente acho que você está perdendo tempo, pois se você consegue colocar o a este, é porque você já sabe que o termo anterior está exigindo a preposição a. Se você já sabe que o anterior está exigindo a preposição a e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, ora, vai ter crase. Pronto, e acabou. Ok? Então, aí no nosso exemplo, ele coloca aqui, ó, que o palestrante deu um conselho àqueles jovens. Então, quem dá alguma coisa a alguém, o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite, pois admitem aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, aqui é uma possível resposta. Por enquanto, está certo. Letra D. O palestrante deu um conselho à juventude. Quem dá alguma coisa a alguém. O termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior é um substantivo feminino, a juventude. Opa, então eu sei que tem crase. Sidney, não consegui fazer assim. Então pega o termo, o substantivo feminino e troca por um substantivo masculino. Se ali está juventude, bota jovem. O jovem. Como é que vai ficar? O palestrante deu um conselho ao jovem. Então, eu matei que tem preposição mais artigo, consequentemente tem o quê? Tem crase. Então, opa, essa daqui por enquanto também é uma possível resposta. A gente só vai matar depois com um pronome. Agora, o palestrante deu um conselho a uma porção de jovens que o escutava. Galera, o termo uma é um termo indefinido. Ele não tem crase, a não ser que seja uma hora especificada. Então, eu digo assim, João chegou a 13h. Aí, eu tenho crase. Pois eu estou especificando crase. Assim como se eu dissesse que ele chegou às 14h, eu também teria crase. Agora, quando uma é pronome indefinido ou artigo indefinido, não tem crase de jeito nenhum. Então, não tem nem por que você ficar avaliando. Pois tanto o pronome na verdade, indefinido uma, ele não admite artigo, consequentemente não tem crase. E quando for o artigo uma, você já botou o artigo indefinido. Não tem como você botar o artigo definido junto, pois o artigo definido, ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, ele serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que você bota os dois ao mesmo tempo? Como é que um elemento vai ser conhecido e desconhecido ao mesmo tempo? É impossível, é paradoxal, então não tem como. Então esse a aqui também vai ser apenas o quê? Uma preposição. Então eu matei que não pode ser a letra E. Aí a gente vai ficar entre a C e a D, e o que vai matar é o resto da colocação pronominal. Aí é o seguinte, quando a gente fala em colocação pronominal, a gente tem que definir algumas coisas. Algumas coisas. Eu tenho 3 casos de proibição.
Mas são 3 casos de proibição que vão me auxiliar de uma forma inimaginável. Vamos lá. Primeira colocação pronominal que é proibida. Depois, antes do verbo no início do período. Pode anotar aí. Então, por exemplo, eu não posso falar me empresta a caneta. Pensa comigo. O que é um pronome pessoal obliquátono? Ele é um pronome que não tem tonicidade. Então, é por isso que ele se apoia na tonicidade de uma palavra. Então, desde que éramos crianças na escola, nós já escutávamos uma das maiores máximas da língua portuguesa. Não se inicia a frase com pronome pessoal obliquátono. Por quê? Ele não tem quem se apoiar. Como é que eu vou começar com ele? Não tem como, é impossível. Tudo bem que no dia a dia a gente fala, né? É agradável, coisa e tal, mas para o padrão culto da língua não pode. Então, isso aqui, ó, tá errado. Então, neste caso, eu tenho uma ênclise obrigatória. Então, eu tenho que botar, ó, empresta-me a caneta. E aí, neste momento, o que eu defino? Eu defino que a ênclise ela só é obrigatória, de fato mesmo, quando o verbo está no início do período. Então, quando o verbo está no início do período, é impossível que tenha próclise. Impossível. Como é que eu vou começar a sentença com um pronome se ele não tem em quem se apoiar? Agora, segundo caso de proibição. Depois do verbo no futuro. Depois do verbo no futuro. Então, bota assim, ó. Seguirei te para sempre. Se a gente parar para pensar, o processo de colocação pronominal é um processo que agrada aos ouvidos também. Na hora que eu boto seguirei-te para sempre, fica meio estranho, não fica? E de fato fica porque é um caso de proibição. Eu não posso colocar o pronome depois do verbo no futuro. Não posso. E aqui é o seguinte, tem como eu colocar antes? Não tem, porque não tem nenhuma palavra atrativa. Se tivesse uma palavra atrativa, como por exemplo a palavra não, que é uma palavra negativa, eu poderia dizer, não te seguirei para sempre. Mas não tem. E aí se eu não posso botar antes, e se eu não posso botar depois, o que eu faço? Eu boto no meio do verbo. E como é que eu vou descobrir quem é o verbo? É nessa terminaçãozinha aqui, ó, de R, essa terminaçãozinha de infinitivo. Então eu vou cortar o verbo ali, vou botar o pronome no meio e depois eu finalizo. Então eu vou botar assim, ó, seguir, cortei, vou botar o pronome te, e agora eu vou finalizar colocando o resto do verbo, ei. Então vai ficar seguir-te-ei, louco, né? Mas é assim, ó, seguir-te-ei para sempre, ok? Beleza? Agora, qual é o terceiro? Não, um detalhe, olha só que coisa importante agora que eu vou falar. Mesóclise. Para ser uma mesóclise obrigatória, então, o verbo tem que estar no início do período e ainda tem de estar o quê? No futuro. É mais difícil ainda do que a ênclise obrigatória. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no português aqui do Brasil, a próclise ocorre muito. A língua portuguesa brasileira é extremamente proclítica, ok? Agora, ó, terceiro caso. Depois do verbo no particípio. Então, eu jamais vou poder colocar um pronome depois do verbo no particípio. Então, eu coloco assim, ó. Tenho seguido-te todos os dias.
eu não posso trabalhar com o pronome depois do particípio. Então, o que eu vou fazer? Eu posso colocar aqui antes do verbo auxiliar? Aqui no caso eu não posso, porque eu não posso colocar quando a gente tem uma estrutura sem ter nada antes. Então, eu não posso iniciar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, aqui eu até poderia, se eu tivesse uma palavra atrativa antes, como uma palavra negativa. Não te tenho seguido todos os dias. Isso seria possível. Mas como não tem, eu vou ter que colocar depois do verbo o quê? Do verbo auxiliar. Então, vou colocar tenho te seguido todos os dias. O que é um verbo no particípio? São aqueles verbos com terminação em ado e ido. Até aí tudo bem, né? Então, a gente definiu aqui os 3 principais casos de proibição. Agora, a gente vai se ligar que existem alguns termos que são fatores proclíticos, que nós didaticamente ou vulgarmente chamamos de palavras atrativas. Então, quais são as palavras atrativas? Vamos lá, são várias, e é por isso que a língua portuguesa é extremamente proclítica. Eu tenho as palavras negativas, como não, nunca, jamais. Eu tenho os pronomes indefinidos. Eu tenho os pronomes relativos. Eu tenho as conjunções subordinativas. Detalhe, são as subordinativas todas, as integrantes e as adverbiais. Então, com isso, eu consigo definir, por exemplo, que o que ou qualquer palavra formada pelo que é sempre atrativa, sempre. E eu também tenho aqui, eu já botei negativas, pronomes indefinidos, pronomes relativos, conjunções subordinativas. Eu vou botar aqui agora, os advérbios e as frases optativas. O que é uma frase optativa? É aquela frase que exprime desejo, ok? É a frase que exprime desejo. Então, eu digo, que Deus te proteja. Isso é uma frase optativa. Então, aqui são os casos de palavras atrativas. Em que situação a palavra atrativa não vai ser a única mandante, não vai ter vez? A única coisa, a única exceção, quando eu tiver um verbo no infinitivo. Então, eu coloco assim. É importante ajudar o menino. Destaco o menino e peço para substituir por um pronome oblíquo equivalente. Vai ser o O. Como ajudar termina com R, eu vou cortar e acrescentar o L. Porque o infinitivo, ele é essência para ênclise. Então, aqui eu vou botar, é importante ajudá-lo. Pronto. Eu não vou colocar antes o pronome. Agora, se eu colocar é importante não ajudar o menino, tem muita gente que pensa assim, agora obrigatoriamente eu tenho que colocar, é importante não o ajudar, né, Sidney? Aqui é o único caso em que mesmo eu tendo uma palavra atrativa antes, o processo de colocação pronominal é facultativo, tá? Porque aqui, como é um infinitivo e é o único elemento de essência para ênclise, eu vou colocar ou antes
formando a próclise, é importante não o ajudar, ou colocar depois, formando a ênclise, e colocar é importante não ajudá-lo, ok? Mas para sua sorte, vou te mostrar um negocinho capaz de cair na sua prova, tá? Na prova, é importante você dominar os pronomes o e lhe. O "o" sempre vai funcionar como objeto direto e o "lhe" sempre como objeto indireto. Você sabe que eles não existem do nada. O objeto direto tem que estar ligado a um verbo transitivo direto e o objeto indireto ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui começa uma peculiaridade. Este "lhe", ele é correspondente ao termo a ele ou a ela, tanto que se couber o "lhe", eu posso botar a ele ou a ela. E ele já é preposicionado pela preposição a. Então, a gente bota a preposição a aqui e também pode botar a preposição para. Afinal de contas, eu posso dizer Pedro deu flores a Maria, Pedro deu flores para Maria e trocar por Pedro deu-lhe flores. Mas eu também vou colocar aqui a preposição em, porque se eu falar que o Pedro deu um soco em João, eu posso dizer Pedro deu-lhe um soco. Isso é fato culto da língua. Agora, por incrível que pareça, o termo mais assustador não é o "lhe", é o "o". Em provas, na nossa banca, é muito comum ele colocar um verbo que é transitivo direto com o "lhe". Por exemplo, eu amo-lhe. Não posso, pois quem ama, ama alguém. Então, é verbo transitivo direto, não cabe o "lhe". Então, vem aqui comigo, ó. Eu vou colocar aqui a terminação e eu vou colocar aqui, ó, o pronome. Ok? Então, ó, terminação. Eu tenho três terminações verbais. Eu tenho com som vocálico, com som nasal e com as letras R, S ou Z. Quando é um som vocálico, é uma vogal, A, E, I, O, U. Se é um som vocálico, vai pedir que tipo de pronome? Vai pedir um pronome vocálico, o, a, os, as. Agora, se é um som nasal, vai pedir que tipo de pronome? Um pronome nasal. No, nas, nos, nas. O que é som nasal? M, N ou tio. E se terminar com as letras R, S, Z, eu tenho um trabalhinho a mais, corto e acrescento L. E aí vai ficar lo, lá, los, las. Aí se liga agora como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, ó, o professor ajudou uma aluna. Presta muita atenção nisso agora, ó. Eu posso botar o professor ajudou-lhe? Não, não posso, pois é verbo transitivo direto, ó. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, eu vou substituir uma aluna pelo o. Só que é feminino singular, então eu vou substituir pelo a. Mas antes eu tenho que olhar a terminação verbal. Opa, letra U. Então, se é letra U, eu vou colocar o a de fato. Vou colocar o professor ajudou a. Aí tem aluno que fala assim, mas professor, eu não deveria colocar o professor a ajudou? Deveria não, mas poderia. Pois quando eu tenho um sujeito explícito com núcleo substantivado, obviamente, eu tenho um processo de colocação pronominal facultativo. Então, tanto faz ter a próclise, colocando o pronome antes do verbo, o professor a ajudou, ou ter a ênclise, colocando o pronome depois do verbo, o professor ajudou-a. Só que aí é o seguinte, para tudo. Isso é a visão de todas as bancas, de todos os gramáticos, menos de uma banca, adivinha? Da IBFC. Para a IBFC, aqui não pode próclise, aqui só pode a ênclise. Então, para a IBFC, se eu botar o professor a ajudou, tá errado. Ela, a banca IBFC, considera, neste caso em que o sujeito é explícito com um núcleo substantivado, o processo de ênclise obrigatório, ok? Então, para a IBFC, neste caso aqui, só vale a ênclise, quando o sujeito está explícito e o núcleo é um substantivo. Tranquilo ou não tranquilo? Beleza? Agora, continuando, ó. Eu boto assim, ó. Compraram um caderno.
Nesse contexto, quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto, um caderno, objeto direto, não dá para eu dizer compraram-lhe. Não dá, não dá. Então, eu vou trocar caderno pelo o, porque é masculino singular. Mas antes eu vou olhar para a terminação do verbo. Opa, letra M. Então, vai ter que ser o no. E aí vai ficar compraram no. Obviamente, tanto a quanto no aqui, função de objeto direto, pois estão ligados a verbos transitivos diretos. Agora, para finalizar, o aluno fez o dever. Nesse contexto, quem faz alguma coisa, não dá para eu dizer o aluno fez-lhe. Então, eu tenho aqui um verbo que termina com a letra Z. Quando termina com RS ou Z, eu corto a terminação e acrescento L. E aí vai ficar o aluno fê-lo. Ok? Tranquilo? Belezinha? Para a IBFC, não pode colocar o aluno o fez. Para as outras bancas, pode. Mas para a IBFC, não. Então, ó, o aluno fê-lo. Tranquilo? É horroroso, mas é o certo. Agora, olha aqui a questão. Lembra que eu falei que o que ou qualquer palavra formada pelo que, como a palavra porque, é atrativa? Então, aqui na letra C, apareceu o que? Não apareceu? Quem escuta, escuta alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto tem que usar o de fato. E botou o aqui próximo do que, porque o que é atrativo. Agora, olha a letra D. A juventude que escutava o. Opa, não tem o quê? Tem que ser que o escutava. Então, a D está errada, gabarito, letra C de casa. E agora a gente vai para a questão 20. Olha só a questão 20 aí, ó. Questão 20 é uma questão de concordância. Ó. A concordância está correta em... Letra A, devem haver profissionais competentes. Galera, a gente aqui tem uma locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, se o verbo principal é impessoal, caracteriza uma oração sem sujeito. E se o verbo principal é impessoal, o auxiliar tem que ficar no singular. Agora, se o principal for pessoal, tem sujeito e o auxiliar vai concordar. Se aqui fosse o verbo existir, que é pessoal, beleza, ficaria devem existir profissionais competentes nas salas de aulas. Agora, como o verbo haver é um verbo impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, aqui o correto, ó, deve haver profissionais competentes. Letra B. Do pelo faz-se tapetes. Galera, quando a gente tem o verbo mais o pronome se, a gente pode ter uma voz passiva analítica, em que o sujeito é determinado, e se aquele sujeito é determinado, ele tem que concordar com o verbo, ou a gente pode ter um sujeito indeterminado. Agora, pensa comigo, tenta colocar para a voz passiva analítica. Dá ou não dá para eu dizer tapetes são feitos? Claro que dá. Então, aqui eu tenho uma voz passiva analítica. Outro bizu. Se eu tenho um verbo que é transitivo direto, mais o pronome ser, é porque eu tenho uma partícula passivadora. Essa é a verdade. E se tem uma partícula passivadora, é porque eu tenho um sujeito paciente. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito aqui? Ó? Tapete. Tapete está no plural e o verbo está no singular. Está errado. Então tem que ficar, ó, fazem-se tapete, ok? Agora olha a próxima aqui. Bateram 8 horas o relógio da igreja. Olha só que interessante essa. O verbo bater, ele pode ter uma relação com as horas assim, ó. Eu posso colocar bater 8 horas o relógio e bater 8 horas no relógio. O termo semanticamente mais importante é o termo relógio. Só que quando está preposicionado, não pode ser sujeito. Então, quando eu coloco o relógio funciona como sujeito. Então, o verbo vai concordar com ele. E eu vou dizer, bateu o relógio 8 horas. Agora, quando tem preposição, não pode ser sujeito. Aqui no caso, ali, quando está com a preposição, vai ser uma adjunta de verbal de lugar. E aí,
8 horas passa a ser o sujeito, então o verbo bater vai concordar com 8 horas e vai ficar bateram 8 horas no relógio, ok? Então aí, ó, olha para a estrutura, ele botou bateram 8 horas o relógio. Não, né, galera? Se tá o relógio, é bateu 8 horas o relógio. Bateu o relógio 8 horas, ok? Então, também não está certa a letra C. Agora, a letra D. Sopa é bom no inverno. Galera, quando eu tenho essas expressões, é bom, é necessário, é proibido, quando na verdade eu tenho o verbo ser mais um adjetivo, eles sempre vão fazer referência a um substantivo. Se o substantivo não possui um determinante, a expressão fica invariável. É bom, é necessário, é proibido. Agora, se possui um determinante, que pode ser um artigo, um pronome, tanto faz, aí vai variar, pode ficar é boa, é necessária. Então é por isso que eu consigo, por exemplo, construir a seguinte sentença, ó. Mulher é gostoso. Ah, o que é isso, Sidney? É traveco? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. O substantivo aqui não está sozinho, então a expressão é invariável. Agora, a partir do momento que ele possui um determinante, aí eu vou variar. Então, ó, mulher é gostoso, mas a mulher é gostosa. Ok? Então, aí, quando eu olho para a sopa é bom no inverno, está correto. E a sopa? A sopa é boa. Então, a gente já tem gabarito letra D. Mas vamos olhar a letra E. Comprou alimentos o menos caro possível. A palavra possível faz uma concordância especialíssima com a expressão o menos, os menos, a menos, as menos, o mais, os mais, a mais, as mais. Na verdade, faz a flexão com esse artigozinho que aparece na expressão adverbial. Então, se aqui está o menos, é o menos possível. Se fosse os menos, seria os menos possíveis. Aí você vai falar, ué, então tá certo, Sidney. Só que ela é uma expressão que é a parte da sentença. Tanto que o avaliador sabe que você só vai olhar para isso. Então, ele faz a sacanagem, às vezes, em outra parte. Quando ele coloca aqui, ó, comprou alimentos caros? Peraí, comprou alimentos caros, né? Então, ali está o erro, gabarito da questão 20, letra D de dado, ok? Agora, a gente vai para a questão 21. 21 é uma questão muito boa, ó. Tá aí. As virtudes e os perfumes são da natureza. Pontinho, pontinho dura um pouco, pontinho, pontinho perduram por longo tempo. E a gente tem que preencher com os pronomes demonstrativos. Quando eu tenho os pronomes demonstrativos este, esse e aquele, eles servem para mostrar quem é a pessoa do discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, e serve como processo de distribuição. Em provas cai muito como processo de distribuição, mas vamos entender tudo, até porque o outro pode cair também. Vamos lá. Obrigatoriamente, na hora em que eu uso estes elementos como referência da pessoa que está falando, ou com quem está falando, ou de quem está falando, o este fica próximo do emissor, o esse próximo do interlocutor e o aquele distante de ambos. Então, vamos supor que eu esteja falando sobre esta caneta com você que está em casa. Como a caneta está na minha mão e eu sou o emissor, eu vou usar esta. Então, vou dizer assim, ó, esta caneta é vermelha. Agora, vamos supor que você esteja segurando. Pá, você está aí segurando. Aí eu digo assim, ó, essa caneta é vermelha. Comigo, que sou emissor, esta. Com você, essa. Até aí tudo bem, né? Aí eu jogo longe. Eu falo, aquela caneta é vermelha. Agora, e em processo de distribuição? Vamos supor que eu faça a distribuição a termos anteriores. Então, eu vou fazer referência anafórica, vou fazer referência a termos anteriores. E aí você prestou atenção que eu falei no plural? Quando eu faço referência a termos anteriores, eu jamais, pelo fato culto da língua, pelo padrão culto da língua, eu jamais faço referência a 3 elementos anteriores. Eu só posso fazer a 2. Então, se eu não faço a 3, não entra o intermediário, que é o esse. Eu só faço a 2 e aí só vai entrar o este e o aquele. O este vai falar do elemento mais próximo e o aquele vai falar do elemento mais distante.
ter. É assim que vai funcionar. Como é que eu sei quem é o elemento mais próximo ou o elemento mais distante? Ora, o elemento mais próximo do pronome e o elemento mais distante do pronome. O elemento mais distante vai ser o primeiro que vai aparecer no texto. O elemento mais próximo vai ser o segundo. Então, por exemplo, aqui, quando a gente faz as virtudes e os perfumes, quem foi que apareceu primeiro? As virtudes. Quem foi que apareceu depois? Os perfumes. Então, eu vou usar ou estas, porque são as virtudes, ou aquelas para as virtudes. Eu vou usar aqui, na hora que eu botar virtudes, lá eu só vou poder botar o quê? Aquelas, porque é o mais distante. Na hora que eu botar perfumes, eu só vou botar o quê? O estes. Eu só vou ver se vai ficar na primeira lacuna ou na segunda lacuna, porque eu poderia ter aqui o aquelas ou estes. Eu poderia ter aqui o aquela ou estes. Vai depender do contexto que a gente tem aqui agora. Então, ó, para virtudes, como é o mais distante, eu vou usar quem? O aquelas. Para o perfumes, que é o mais próximo, eu vou usar quem? O estes. Então, vamos ver pelo contexto. Então, ó, dura um pouco e perduram por longo tempo. Quem é que dura pouco? A virtude ou o perfume? É o perfume. Então, estes duram pouco. E quem é que perdura por longo tempo? As virtudes. Então, aquelas perduram por longo tempo. Gabarito da questão, letra D de dado. Ah, Sidney, mas aí é mole, eu tenho 2 elementos. E se forem 3 elementos, como é que eu vou fazer? Não vai usar o esse, não? Não, não vai. Se você tiver 3 elementos, você vai usar numerais. Então, o primeiro é assim, o segundo é assado, o terceiro é daquele outro jeito. É assim que você vai fazer. É um fato culto da língua, ok? Ah, Sidney, mas e se eu tiver... Quando é que eu vou usar o esse? Eu nunca vou usar o esse? Você vai usar o esse quando for só um elemento. E aí você ainda vai ter uma distinção entre o esse e o este. O esse tem uma tendência anafórica, portanto faz referência a um termo anterior. E o esse tem uma tendência catafórica, portanto faz uma referência a um termo posterior. Então bota assim, ó, um beijo. Eu